Bom dia, amados e amadas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula, Escola Dominical. Hoje estaremos aí estudando a lição número 2, uma igreja que crê e anuncia. Essa lição é da revista Em Marcha, né? Viver com fé e sabedoria. E o texto bíblico aí para a nossa meditação e reflexão está lá em Atos 5, capítulo 5, versículos de 12 a 42. É um texto longo, mas importante para a nossa reflexão. Meu nome é Frederico Araújo, ou mais conhecido como Fred, né? E hoje eu estarei aí com vocês como facilitador desta lição. Amém, queridos? Então, vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus de graça, Deus de poder, Deus de maravilhas. Nós queremos Te agradecer, Pai, por mais este privilégio, por esta oportunidade de podermos estar reunidos, Senhor, para aprendermos um pouco mais, Senhor, a respeito da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, sonda a nossa mente, sonda os nossos corações, Senhor, e venha, Senhor, nos exortar, edificar, para que possamos sair, Senhor, transformados pelo Teu poder, pela Tua graça sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, já vamos passar aí para o texto, né, que é um texto longo, e eu vou ler. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Fala aí dos outros, está falando das autoridades. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que com ele, e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viria a ser aquilo. E chegando alguém,
anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho, esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esta leitura foi feita aí na versão da Almeida, corrigida e fiel. Amém, queridos? O objetivo da aula é enfatizar a responsabilidade da igreja, ou seja, de cada um de nós, crentes, em anunciar a palavra de salvação, mesmo em circunstâncias pouco favoráveis ou diante de perseguições. Amém, queridos? E passar agora para o momento do quebra-gelo, eu queria deixar 2 perguntinhas para você já começar a meditar a respeito aí do tema. Primeira pergunta: você já presenciou ou viveu uma situação constrangedora por ser cristão ou ter anunciado a palavra? Pensa aí que você puxa aí pela memória. Eu acho que não vai ser difícil, porque essas coisas, às vezes, que nos machucam, a gente, às vezes, não esquece.
E a segunda pergunta também que eu queria deixar para vocês já começarem a refletir é a seguinte: o que o motiva a seguir anunciando a mensagem de Jesus Cristo, mesmo com as dificuldades que isto pode nos acarretar? Pense aí, medite um pouco. O que é que faz a igreja anunciar esse evangelho? Então, queridos, ajudando um pouco aí na nossa reflexão, quero deixar um vídeo para vocês, que é o que motiva justamente é o amor de Deus pelo o mundo, né? E esse vídeo quer perguntar para vocês sabem mais ou menos quantas pessoas atualmente que ainda nunca ouviram falar de Jesus no mundo que nós vivemos? Vocês já pararam para pensar um pouco? Se existem pessoas que nunca ouviram falar, quantas pessoas vocês acham que são? Pode arriscar aí um. 10 milhões de pessoas. Muitas. 2 milhões de pessoas? 6 bilhões. Milhares. 200 mil. Mais. Uns 30 mil. 5 milhões? Não, muito mais. Olha, bastante. 3 bilhões? Que mais de 1 milhão, é? Eu acho que uns 3 bilhões ou mais. 30 milhões de pessoas. 1.800.000. 2 milhões, 3 milhões, sei lá, 2 milhões. Acho que metade. Não chega isso não, 2 milhões. Ah, milhares. Milhares, milhares e milhares. Bastante, cara. Bastante mesmo. Tipo, muita gente. A gente tem que se esforçar mais, né? Buscar mais esse objetivo, né? Almejar conquistar almas para Cristo, né? É isso. E Deus tem que tocar no coração, né, dos jovens, né, dos adolescentes, das pessoas, para que possa, né, pregar o evangelho para essas pessoas, né? Muita. Por causa da mídia, da internet hoje, é complicado a gente pensar isso, que tem essa quantidade de pessoas que ainda não ouviram. E aí? Que acharam aí? Ficaram admirados com a quantidade de pessoas? É um número impressionante, né? Voltando aí para nossa lição, para início de tudo, vamos ler o texto. Os apóstolos de Jesus foram dedicados anunciadores do Evangelho do Reino. Conscientes do amor que os alcançou, não mediram esforços no cumprimento da missão que receberam para testemunhar a Cristo, nem sequer quando suas vidas estavam em risco. Com eles aprendemos que uma igreja consciente da graça que a alcançou, não apenas crê na verdade do Evangelho, mas com coragem obedece a Deus e anuncia em todo o tempo a palavra da salvação, né? Aqui eu gostaria de destacar só uns pontos que os apóstolos, aí, como a gente vê lá nos evangelhos, nem sempre eles foram assim, né? Às vezes eles eram medrosos, chegaram até a negar a Jesus. A transformação que ocorreu foi lá no dia de Pentecostes, né, que está em Atos 1:8, fala que eles receberam o Espírito, né? E Atos 1:8 resume muito bem isso, fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, queridos, importante aqui que a gente até para testemunhar aí para esses 6 bilhões de pessoas, primeiramente, é necessário que a gente seja cheio do Espírito Santo, da unção. É primordial, a gente precisa disso, né? Precisa de ser cheio, porque a boca fala do que está cheio o coração, né? E a palavra também diz, eu criei e é por isso que falei, cremos por isso que falamos. Então a gente crê e a gente fala, a gente testemunha. E a palavra também diz que estes sinais hão de acompanhar os que creem. Então aqueles sinais lá, os sinais que a gente às vezes fica aí querendo ver, eles só vão acontecer depois que a igreja começar a anunciar o Evangelho, né? É interessante a gente ser cheio do Espírito aí para ser essa testemunha. Queria destacar isso aí. Fundamento bíblico. Seguindo aí, fala. Em Atos 5, 17, 33, percebemos que nem todo mundo estava feliz em ver tantos sinais e maravilhas sendo operados pela igreja. Nos versículos 17 e 33, vemos um grupo que se enche de rancor, disposto a todo tipo de maldade para conter a expansão da mensagem de salvação em Jesus Cristo. O versículo 17 diz que o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele ficaram com muita inveja. A palavra inveja, do grego zelos, significa um calor ou ardor que move alguém ou um grupo a amar ou a odiar. É o sentimento passional, neste caso, ruim, que vem do fundo do coração. Infelizmente, ao invés de se alegrar com as bênçãos que Deus estava operando, a liderança do povo de Israel optou por se opor violentamente aos apóstolos. E no versículo 33 se lê que este mesmo grupo se enfureceu, né? Ao tempo de querer até matá-los. Este verbo tem uma conotação muito forte, posto que aponta no sentido original para cerrar ao ponto de separar em duas partes. Isto é, um furor tão grande que quer destruir por completo o seu oponente. Aqui que destacaria aqui para a gente é que quando a gente se propõe a pregar o Evangelho, nós não seremos muito bem recebidos pelo mundo, né? Tiago 4,4, a palavra fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Paulo também fala, né, que se ele quisesse agradar a homens, ele não seria servo de Deus. Então, é importante destacar que quando a gente anuncia o Evangelho, a gente pode estar se preparando para sofrer aí as perseguições, porque o mundo tem um padrão. O mundo tem um padrão. As pessoas que vivem segundo o padrão do mundo, o mundo até os louva, valoriza. Se você vive abaixo do padrão do mundo, o próprio mundo as pune. Mas quando você quer viver acima do padrão do mundo, aí você vai ser perseguido. E esse é o caso da igreja. Então, o anúncio do Evangelho, com certeza, vai trazer perseguição. Né?
surgimento da igreja, eu já vejo várias e várias perseguições contra o povo de Deus. Mas como disse Jesus, né, tem de bom ânimo, né, que eu estarei convosco. Continuando aí, é necessário destacar que os opositores principais da expansão do Evangelho em Jerusalém estavam entre a aristocracia de Israel, ou seja, aquelas pessoas que viviam uma vida confortável e que estavam muito satisfeitas com a situação da sociedade palestina durante aquele período de dominação romana. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante do mundo político e religioso israelita, embora este tivesse se corrompido e se adequado frente à dominação do Império Romano. Ele presidiu o Sinédrio, que era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação. Esta instituição era composta por 71 homens, onde estavam representados os 3 grupos mais poderosos da época do povo judeu: os sacerdotes, que na sua maioria pertenciam ao grupo dos saduceus, os anciãos, geralmente entre os fariseus, e os mestres ou doutores da lei. O Sinédrio tinha grandes poderes para governar Israel, salvo algumas situações em que tinham que pedir a chancela romana, como no caso de condenar alguém à morte, assim como ocorreu com Jesus na Sexta-feira Santa. Quer dizer, destacando, apesar da dominação, eles tinham liberdade lá para tocar. O sumo sacerdote era a autoridade. E eu queria destacar isso, né? E os sacerdotes, uma das finalidades deles era ensinar o povo, né? Ensinar o povo na lei. E o que acontece aí, que eu queria destacar aí, que os oponentes eram justamente, quer dizer, o povo. Esse é o conflito que estava tendo. Então, o órgão máximo lá, aqui também eu quero destacar, que era o Sinédrio, composto. No Sinédrio, a gente tinha 2 grupos, os saduceus e os fariseus. O sumo sacerdote era o grupo dos saduceus. O que é importante destacar, eu queria deixar aqui, até para a gente entender um pouco mais, os saduceus, eles não criam na ressurreição, não criam nos espíritos, nem em anjos. Então, essa era a doutrina deles. Como vocês podem ver, já vai muito vai de encontro ao que a pregação do Evangelho. Continuando. A Bíblia nos conta que aquelas pessoas foram presas e colocadas numa prisão pública que pode ser entendida tanto como lugar de humilhação como um local que seria mais seguro contra as fugas. Mas o poder de Deus é maior. Ele envia um anjo do Senhor para abrir as portas dos cárceres e lhe é dito que deveria ir ao templo para anunciar a salvação. Que pessoas corajosas, pois mesmo quando livradas sobrenaturalmente de uma situação de óbvia injustiça, não se esquivam de sua missão de propagar as boas novas da salvação ao povo que tanto carecia da palavra. Trazidos novamente ao Sinédrio para prestarem conta do que estava acontecendo, foram lembrados pelo sumo sacerdote que estavam proibidos de anunciar a Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos declararam ao sumo sacerdote e demais ouvintes que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, aproveitando mais uma vez a oportunidade para anunciar a fé de Jesus Cristo, anunciar sua fé no Filho de Deus. Aqui gostaria de destacar aí para
para vocês. Que a questão lá do livramento, né? Quer dizer, a pregação do Evangelho levou aí à prisão, né? Mas também eu quero destacar o livramento sobrenatural, né? Que os apóstolos tiveram, como eles foram tirados do cárcere, né? E, quer dizer, de uma situação injusta, que eles foram presos injustamente, e eles, quer dizer, eles foram libertos, é interessante aqui, mas não fugiram, né? Porque normalmente, às vezes, você é preso, você consegue fugir, sair, só deixa eu fugir para eles não pegarem de novo. Mas o anjo libertou e falou, volta lá para o templo e continua pregando, né? Quer dizer, racionalmente, você vai falar, mas eu vou voltar lá, eu vou ser preso, né? E outra coisa aqui que o livro traz, foram lembrados pelos sumos sacerdotes que estavam proibidos de anunciar a Cristo. O que é que aconteceu? O Pedro e João, antes aí dessa prisão, quando eles estavam lá na porta do templo, eles curaram o coxo e decorrer lá, eles começaram a ensinar, a pregar para o povo, e eles, nessa época, eles foram presos também, porque eles não tinham autoridade para, como dizia, ensinar, né? A autoridade era somente os sacerdotes que tinham essa autoridade. E ali, quando eles foram levados essa primeira vez lá ao Sinédrio, o sumo sacerdote já tinha falado para eles, ó, vou soltar vocês, mas eles, por favor, vocês não falem mais no nome de Jesus. E aqui o sumo sacerdote estava justamente relembrando, né? Falou, ó, eu já falei para vocês, vocês estão proibidos de anunciar a Cristo, né? E aí que Pedro responde, né? Que fala que é mais importante obedecer a Deus que os homens. E aqui também é importante, queria destacar que às vezes a gente fala, mas a gente tem que obedecer às autoridades são instituídas por Deus, sim, a gente obedece às autoridades, desde que as autoridades não nos ponham em situação que a gente fique contra Deus, contra a palavra, né? Então, quando chegar essa situação, aí a gente tem que fazer como Pedro mesmo, né? Importa obedecer a Deus do que a homens, né? Vamos continuar aí para a palavra que ilumina a vida. Um dos maiores privilégios da vida a ser alcançado, é ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus e se tornar testemunha do seu Evangelho. Quem vivencia essa experiência conhece o seu amor e sabe tudo o que Jesus é capaz de fazer. Por isso, quem o experimenta sabe que não pode deixar de falar do que tem visto, ouvido e vivido. O Senhor Jesus nos escolheu para sermos testemunhas, e testemunha é justamente alguém que declara ter visto, ouvido, conhecido uma verdade. Jesus continua chamando as pessoas ao arrependimento a fim de alcançarem a nova vida que Ele oferece e, consequentemente, a vida eterna. Mas como conhecerão este grande amor se não há quem pregue? Né? Está lá em Romanos 10, 13, 17. O texto de Atos nos apresenta algumas importantes considerações sobre seguir, não temer e anunciar essa poderosa mensagem. Antes da gente ir para essas considerações, queria destacar aqui que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Como é que Deus vai cumprir esse objetivo? É através de nós, através do anúncio da palavra. Então, a nossa obrigação
falar, né? Porque, como diz, como que eles, se a gente não falar, como que eles vão ouvir? Como é que eles vão crer? Então, é necessário que a gente anuncie essa mensagem. Então, vamos lá, essas considerações de seguir, não temer e anunciar a poderosa mensagem do Evangelho. Primeira consideração: Deus nos liberta e capacita com seu Espírito para libertarmos outras pessoas, né? Então, assim como de graça recebeste, de graça dai. Então, assim como nós somos alcançados, assim também devemos esforçar para alcançar as outras pessoas. Vemos que os maiores opositores dos apóstolos no anúncio a Cristo eram os próprios religiosos. Pessoas que provavelmente já dividiram espaço com eles no templo, mas que agora se sentiam ofendidas porque no anúncio do nome de Jesus, os nomes desses mesmos religiosos eram ofuscados e eles viam nesses acontecimentos diminuição de sua influência e de seu poder. Infelizmente, ainda hoje encontramos resistências por parte de pessoas e grupos religiosos quando nos propomos a fazer a vontade de Deus. Nem todas as pessoas veem com bons olhos, por exemplo, as mobilizações de apoio e ajuda às pessoas ou grupos em condições de abandono, discriminação e ameaças, como pessoas com deficiência, sem terra, sem teto, pessoas desempregadas, faveladas, mulheres e crianças que sofrem abusos sexuais e violências, pessoas imigrantes. Muitas pessoas, infelizmente, têm um olhar depreciativo para com estes grupos e opinam que não é dever da igreja se meter nesses assuntos. Mas é preciso lembrar que viver o testemunho integrador da fé cristã implica na proclamação do ano aceitável do Senhor a todas as pessoas, e isto inclui assisti-las em suas necessidades. Então, aqui, queridos, está falando aí o problema da igreja era com as autoridades. Mas se a gente for ver depois, por exemplo, lá em Roma mesmo, o problema da igreja, de certa forma, era até com o imperador, porque o imperador queria ser adorado como Deus, e a igreja falou, não, a gente adora, só existe um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Então, sempre a igreja vai ter os valores, seus valores sendo confrontados com os do mundo. E realmente a igreja tem que olhar para os necessitados. Só é importante destacar que a nossa missão vai além de suprir as necessidades materiais. A missão da igreja vai além. A gente tem que suprir a necessidade espiritual, que é a salvação de todo homem, de toda mulher. Continuando. Segunda consideração. Ainda que enfrentemos perseguições ou qualquer outro tipo de ameaça, Deus enviará o seu anjo para nos livrar. Diante da prisão efetuada contra os apóstolos, Deus enviou o seu anjo e frustrou todas as intenções contrárias a eles. Assim como estes homens não se esconderam após a milagrosa libertação a fim de poupar suas vidas, não devemos temer as investidas feitas contra nós. Se agirmos com sinceridade, almejarmos a glória de Deus e não a nossa, e trabalharmos para que as pessoas alcancem a vida abundante que Jesus
oferece, a vida abundante que Jesus oferece. Deus certamente virá em nosso socorro e frustrará todas as intenções que surgirem para fazer fracassar nossos propósitos diante do Senhor. Obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, o consolo, mas também a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Queridos, aqui eu gostaria de ponderar uma coisa. Nesse caso aqui, Deus o livrou da prisão, mas tem momentos que às vezes a gente não vai ter esse livramento, né? Se foram libertos aí da prisão, mas dos açoites, eles não foram, né? Então, o que a gente tem que saber, que a gente tem que estar com Deus, que Deus está conosco. A palavra que Deus fala, né? Se tivesse que passar pelo fogo, estarei contigo. Se tivesse que passar com a água, porque Deus vai estar sempre conosco. Mas muitos e muitos, né? E aqui eu quero falar que tem alguns até perderam a vida, né? A palavra de Deus fala assim: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Exemplo claro disso aqui, eu gosto muito da vida de Paulo. Quantos e quantos livramentos Deus deu a Paulo, perigo, estrada, naufrágio, todas as coisas. Mas Deus falou para ele no final, falou: está chegando o fim, você vai ser levado, vai para Roma, e o que te espera são açoites e cadeias. Te prepara. Mas qual que era o conforto, o consolo de Paulo? Eu sabia que Deus estava com ele e que ele sabia que ele combateu o bom combate em que ele ia receber o galardão, né? Então a gente tem que ter a confiança, porque Deus nos prepara para todos os momentos, inclusive para o momento se tivermos que passar pela morte. Continuando, Deus, ao livrar o grupo da prisão, não os mandou para casa, pelo contrário, lhes enviou e animou a continuarem desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados. Isso nos serve de advertência. Nossa tarefa primordial como Igreja de Jesus nesta terra é anunciar o Evangelho, seu poder, amor e salvação. As perseguições não podem nos parar. Os desejos humanos de autopromoção ou conforto não podem desvirtuar a nossa missão. As pessoas hoje querem frequentar igrejas luxuosas com comodidades e confortos exagerados e se esquecem que o lugar da igreja é junto às pessoas necessitadas, né? Necessitadas aí de salvação, né? Lembrei também aí da perseguição lá do Sidraque, Mesaque e Abdinego, né? Quando confrontado lá pelo Nabucodonosor, né? Eles falaram que não ia adorar a estátua, aí o rei fica furioso, manda esquentar o forno lá mais 7 vezes e tudo, e eles falam: ó rei, fique sabendo, se Deus quiser, Ele pode nos libertar, né? Mas se Ele nos libertar, nós não vamos nos prostrar a ídolos, né? Essa que tem que ser a nossa convicção. A gente tem que viver com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, na eternidade. Conclusão: ao longo da sua história, a igreja vivenciou episódios de perseguição. Como eu falei, né? Está acima do padrão do mundo, vem a perseguição. Mas também por meio de líderes religiosos descomprometidos com a verdadeira fé em Cristo, se apresentou como perseguidora de muitas pessoas, né? E também como diz, a igreja perseguiu, mas teve um momento também que ela foi
perseguidora, né? São os escândalos aí que Jesus também nos alertou, né? Este relato nos ajuda, como igreja, a pensar em como agir diante das tribulações e até cuidado para não nos transformarmos em uma comunidade que oprime as pessoas. Uma igreja que crê e anuncia é aquela que age por meio de palavras, mas também de ações. Os bons exemplos, o caráter transformado são alguns meios de glorificar a Cristo. Mas, além destes, é preciso anunciar o Evangelho libertador e salvador de Jesus Cristo, quer usando a Bíblia para pregar e ensinar, quer colocando em prática o que o Evangelho nos desafia a fazer. Então, e aqui, queridos, nesse ponto eu queria destacar essa questão aí da gente permanecer fiel ao chamado de Deus, né? Se a gente lembra lá da vida de Paulo perseguia, Paulo, de certa forma, colocou-se contra Deus, ele perseguia a igreja de Deus, mas por zelo, ele achava por zelo ao que ele tinha aprendido, né, da lei lá, o Antigo Testamento, ele se colocou como perseguidor da igreja de Deus, né? Depois ele até se arrependeu disso. Então, muitas vezes a gente tem que ter a advertência lá de Gamaliel, a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes a gente está achando que está fazendo a obra de Deus e a gente não está sendo pego lutando contra Deus. Por isso que é importante a direção da palavra, né? A leitura da palavra e a direção do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito de Deus. E, para refletir, queria deixar para vocês reflitam isso aí. Quais são os impedimentos que se levantam hoje contra o anúncio do Evangelho? Como superá-los? Vou deixar para vocês, aí, enquanto vocês refletem um pouco, vou deixar um videozinho aí para ajudar vocês, que vocês possam estar meditando, possam estar orando, colocando a sua vida, né? Vendo como que vocês estão aí diante de Deus aí. Amém, queridos? E aí, refletiu? O que é que vocês acharam? Particularmente, eu acho que o grande impedimento é a falta de poder da igreja, né? E como é que resolve? Quer dizer, o grande impedimento somos nós mesmos, né? Que a gente precisa, como diz lá o versículo lá em Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, para testemunhar, precisa que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, né? E Deus, creio que através dessa lição está dando para nós uma nova oportunidade, um recomeço, né? Gostaria que todos nós vamos estar orando agora, vamos pedir a Deus que Ele possa sondar o nosso coração, possa nos encher com o Teu poder, para que nos use, para que nós sejamos realmente este canal, né? A voz de Deus possa alcançar esses mais de 6 milhões de pessoas aí, possam ser alcançadas, possam ser salvas, porque este é o desejo do nosso Deus e nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti a honra, a glória e o louvor, Pai. Nós, Senhor, queremos falar sobre o que temos errado, Senhor, erramos por não conhecer a Ti, nem o Teu poder, ó Pai. Por isso, ó Pai, humildemente nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor,
que Tu possas estar acertando, Senhor, dando um novo recomeço, Senhor, aos nossos passos nesta caminhada, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser cheios, Senhor, do Teu Espírito, cheios da Tua presença, Senhor dos Exércitos. Possamos cada dia mais, Senhor, nos consagrarmos a Ti, Senhor, buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu nos dê, Senhor, esta ousadia, Senhor, que os Teus apóstolos passados tinham, Senhor, Senhor, de falar para as autoridades, Senhor, antes importa obedecer a Deus que a homens, Senhor, que não venhamos preocupar com as nossas vidas, Senhor, que possamos ter esta fé e viver a palavra que diz que se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós possamos saber que nós somos Teus, Senhor, somos ovelha do Teu pasto, Senhor. Cumpre em nós o Teu propósito, enche-nos com o Teu poder, com a Tua unção, dá-nos a coragem e intrepidez, para que possamos anunciar o Teu Evangelho, e para que Tu, Senhor, possas enviar os sinais e as maravilhas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Durante a semana, queridos, aí estou deixando aí para vocês os versículos aí para meditação, aprofundamento, né, nas nossas vidas. E agora aí está a bibliografia, né, do estudo desta lição. Isso aí é a bibliografia. E nós somos da Igreja Metodista de Taguatinga Norte, no Brasília DF, né? Gostaríamos de convidá-lo, que possa participar conosco dos nossos cultos. Atualmente, por conta da pandemia, nossos cultos estão sendo drive-in, né, de carro. Os cultos começam às 18 horas e você é o nosso convidado. E faça a sua oferta e plante uma semente. Deixo aí o banco, os dados da igreja, que você também possa estar semeando nesta área aí, que é muito importante para a sua vida e também para a igreja, né? Inscreva-se no nosso canal, né? E para não perder nenhuma live ou vídeo, né? Se inscreva-se, né? Quero agradecer aí a paciência, a atenção de todos, e que Deus continue nos abençoando, cada um de nós, que possamos ser verdadeiramente cheios do poder de Deus e anunciadores do Evangelho, para a glória de Deus. Amém, queridos? Fiquem na paz de Deus. Uma boa semana a todos. Amém. To me